Cremos que Tu és um Deus de milagres, cremos que Tu és um Deus de maravilhas. Oramos, ó Deus, em favor de cada pedido de oração. Deus, essa causa que para nós é impossível, é difícil, mas Tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus que abre porta onde não tem. A porta que o Senhor abre ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha ninguém abre. Deus, em nome de Jesus, oramos por uma intervenção da parte do Senhor, por um sobrenatural da parte do Senhor. Oh Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, Deus criador dos céus e da terra, estende a Tua mão de poder e manifesta sobre nós. Abre os céus, Deus, em nome de Jesus. Oramos pela Tua igreja, Pai. Oramos em favor de cada irmão que está passando por lutas, provações. O Senhor conhece, Pai. Visita esse irmão, fortaleça a fé. Deus, oramos por um mover da parte do Senhor, repreendendo toda ação do inimigo, todo levante do inimigo queira, ó Pai, roubar a fé, desanimar. Senhor, em nome de Jesus, nós neutralizamos agora. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Pai, nós pedimos, nos abençoe com a Sua palavra nessa noite. Pegue a sua Bíblia, queridos, e vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Pegue a sua Bíblia e comece a falar: Senhor, fala comigo nessa noite. Em nome de Jesus, a Tua palavra é viva e é eficaz. A Tua palavra não volta vazia. Senhor, nesse momento nós vamos ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração. Queremos ser transformados pela Tua palavra, queremos ser ministrados pela Tua palavra. Nós não queremos voltar para casa da mesma maneira que chegamos aqui. Deus, que a Tua palavra seja liberada como um rema para a nossa vida, gerando mudança, gerando frutos. Em nome de Jesus, o nosso coração é terra boa para receber a poderosa semente que é a palavra do Senhor. Diga assim, levante a sua Bíblia e fala assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. E eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Fala assim: o meu coração está aberto para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Fala: eu serei transformado de glória em glória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, queridos, em Gálatas, no capítulo 1. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. O Senhor tem falado ao nosso coração sobre o Evangelho de Jesus, né, irmãos? Eu até brinquei com os irmãos na célula, que falei: Senhor, por que o Senhor não falou que isso é uma série? Aí eu me preparava, eu divulgava isso, mas Deus falou assim: não, vai ser uma revelação a cada semana, amém? E tem sido assim, a cada semana uma revelação nova. Deus tem nos abençoado, o Senhor tem falado ao nosso coração. Você que ainda perdeu alguma palavra, eu queria te convidar a entrar no nosso canal no YouTube, IBVB Santana. Lá estão todas as mensagens. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? Na semana passada, na semana retrasada, nós fomos ministrados com a mensagem A Boa Notícia, não é? Pode se sentar, queridos. Nós vamos ler Gálatas em alguns minutos. Nós fomos ministrados com a palavra A Boa Notícia. O que foi a boa notícia? Jesus, andando de cidade em cidade, ele encontrava com as pessoas aflitas e necessitadas, e ele liberava sobre elas uma boa notícia: que ele veio trazer cura, que ele veio libertar, que ele veio inaugurar o ano da graça do Senhor, não foi? E ali aquelas pessoas as suas vidas estavam sendo transformadas. Jesus estava mudando a realidade da vida daquelas pessoas, não é? E na semana passada nós fomos ministrados com a mensagem Eu Entendi, né? Nós entendemos o Evangelho. O Evangelho não vai ser roubado, a semente do Evangelho não vai ser roubado do nosso coração, amém, irmãos? Porque nós entendemos. E nós vamos voltar para casa. Nós não seremos mais um no meio da multidão, não. Nós vamos ser aquele que vai voltar para casa curado, como aquela mulher do fluxo de sangue que encontrou com Jesus, amém? E perdoado como aquela mulher pecadora que também encontrou-se com o Senhor. Você crê nisso, queridos?
Sabe, é preciso a gente reconhecer, irmãos, que desde o dia que nós fizemos o último culto de oração, numa sexta-feira aqui, não sei se os irmãos estão sensíveis a isso, a atmosfera do culto tem sido outra. A atmosfera do culto tem sido outra. Nós temos experimentado uma maior liberdade, mover do Espírito entre nós. Amém, irmãos? Nós temos visto, uma maior liberdade do Senhor, do Espírito Santo em nossas vidas, nos cultos. Fico feliz de ver os jovens presentes, buscando, se envolvendo, Todos nós estamos experimentando um vinho novo, O Senhor tem derramado sobre nós um óleo fresco. Amém, irmãos? Nas quintas-feiras nós ouvimos tantos testemunhos, de curas, libertação, portas de emprego. O Senhor tem respondido às orações. Isso, queridos, porque Deus é bom. Amém? Deus é bom. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado aí: Deus é bom? Deus é bom. A gente sempre fala que Deus é bom o tempo todo, não é, irmãos? E hoje eu quero falar ainda então agora virou série. Eu falei para Deus, então agora virou série. A realidade do Evangelho. Você que gosta de anotar, a realidade do Evangelho, Gálatas capítulo 1, no versículo 3. Vamos ler, Gálatas 1, 3 diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Como já dissemos agora e repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Fala comigo assim: eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Queridos, eu gosto muito de uma frase que fala assim: sem revelação não há transformação. Os irmãos já ouviram, eu falo muito essa frase. E na Bíblia, João capítulo 8, versículo 32, nós vamos projetar para você, fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na semana passada nós aprendemos que há pelo menos 2 passos para você entender o Evangelho. Primeiro, é um sincero desejo de ouvir a voz do Senhor, vindo de você, uma sincera expectativa, vontade de ouvir a voz do Senhor. E o segundo passo, um esforço de nossa parte, de entender, de ir atrás, de insistir. Mas há também, queridos, esse ponto que nós não podemos negar ou deixar, que é a revelação do Evangelho. Sabe, queridos, é esta revelação que faz com que o homem como Saulo, perseguidor de cristão, se transforme num Paulo, um dos maiores evangelistas, apaixonado por Jesus. Não é? É essa revelação que faz com que esse Saulo, não é, se torne um Paulo, e através dele o evangelho rompa barreiras, ultrapassa muralhas, obstáculos, né, e alcance muitas e muitas cidades em volta de Jerusalém, e
faz com que também a religiosidade, né, caia por terra naquelas cidades. É a revelação que faz com que um homem chamado Zaqueu, ladrão, cobrador de impostos, corrupto, se arrependa, corrija a sua vida diante do Senhor e tome a decisão de devolver 4 vezes o valor que ele havia roubado das pessoas. É a revelação, queridos, que faz com que eu e você, não é, nós que aqui estamos, possamos viver uma vida completamente liberta de vícios e pecados, sabe, livres de traumas e sentimentos de angústia. Quantos de nós, queridos, éramos cheios de complexos? Quantos de nós éramos cheios de mágoas, sentimentos de medo, perdão não liberados, pensamentos de morte? Quantos de nós vivíamos, sabe, pressionados, talvez em alguns casos até em opressão? Mas hoje não, hoje nós somos livres, amém, irmãos? Quem é livre aí diz amém. Hoje nós somos livres por quê? Por causa da revelação do Evangelho que chegou até nós. Cristo nos libertou, amém, irmãos? Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus. Mudança de vida. Fala assim comigo, mudança de vida. Existe até uma história, eu estava ouvindo uma ministração de um pastor, que eu gosto muito de ouvi-lo, e ele estava contando a história de um rapaz que começou a ir na igreja. Esse rapaz começou a ir na igreja, e ele achou que ir à igreja era só você ir à igreja, ficar de pé quando eles mandam, fica de pé, sentar, ler a Bíblia e cumprimentar uns aos outros, enfim. E aí ele, na igreja, ele chega para um rapaz e fala: paz do Senhor, irmão. Depois ele chega para uma moça, para uma mulher e fala: paz da senhora. Então, o que aconteceu? Ele achou que ir à igreja, o Evangelho, era só uma questão de mudança de linguagem, era só uma questão de ir à igreja. Mas não, queridos, o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é muito mais do que você mudar a linguagem, é muito mais do que você mudar a sua roupa, né? O Evangelho é muito mais do que você mudar o lugar que você vai aos domingos à noite. O Evangelho é uma proposta de mudança radical. Vou repetir, o Evangelho é uma proposta de mudança radical. E é essa revelação do Evangelho, queridos, que produz em nós um arrependimento sincero. É essa revelação do Evangelho que produz em nós uma mudança de mente, produz em nós um novo nascimento, o ser nova criatura e a conversão. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Quero falar um pouco sobre isso. O primeiro ponto: arrependimento de pecados. Essa é a primeira proposta, primeira grande proposta do Evangelho nas nossas vidas. Arrependimento de pecados. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, versículo 14. Diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então a palavra do Senhor fala: arrependam-se e creia no Evangelho. Arrependa-se e creia na boa notícia. Arrependa-se e creia nessas boas novas que veio para nós, que nos alcançou, que chegou até mim, até você. Aí você fala: arrepender de quê? Agora vá para Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz o texto, todos acharam? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bom, queridos, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
O que nós entendemos? Você sabe que a queda de Adão e Eva foi considerada um pecado universal. E esse pecado contaminou toda a descendência. Toda a descendência. Então, queridos, por esse motivo, toda criança que nasce hoje, ela já nasce de uma natureza pecaminosa. É por isso a afirmação de Romanos: todos pecaram. Porque o pecado de Adão e Eva se tornou um pecado universal. O homem é pecador e está separado da glória de Deus. É isso que Romanos está dizendo: destituído da glória de Deus. E por estar separado da glória de Deus, ele não pode experimentar o plano que Deus tem para a vida dele e o amor de Deus em Jesus. Mas, sabe, não era esse o propósito, o plano original de Deus. Não era essa a intenção de Deus. Quando você lê Gênesis ali, você vê no início Deus se relacionando com Adão e Eva. Deus passeava no jardim, Deus visitava eles, havia uma comunhão. Mas houve o pecado, né? E com o pecado, através do pecado, antes existia um relacionamento perfeito, mas após o pecado, por causa da desobediência e rebeldia de Adão e Eva, escolhendo viver o seu próprio caminho, o que houve? Houve uma separação. O relacionamento que existia se desfez. Então, por isso a Bíblia fala: todos pecaram. Por causa desse pecado original que corrompeu toda a criação, toda a descendência. Agora vamos para Romanos 6. Abra sua Bíblia aí, passe algumas páginas. Romanos 6, 23. Diz: o salário do pecado é a morte. Só a parte A do versículo. O salário do pecado é a morte. Que morte é essa que está falando? Morte espiritual. Essa separação entre Deus e o homem é chamada de morte espiritual. Há um grande abismo que separa os dois. Por quê? Porque Deus é santo, queridos, e por ser santo Ele não tolera o pecado. E a condição do homem atual é de pecador. Esse pecado, queridos, nos leva a cometer outros pecados, e pecados ainda piores. Por quê? Porque uma vez que há pecado na vida de uma pessoa, o seu coração cada vez mais se inclina para o mal. E Salmo 42, versículo 7, não precisa abrir sua Bíblia não, mas fala que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Então um pecado chama outro pecado. E uma vez que nós estamos separados de Deus, pecados terríveis começam a encontrar lugar em nossas vidas. Pecados de mentira, soberba, inveja, não é? Pecados de difamação, prostituição, adultério, idolatria, vícios. Tantos outros pecados começam a encontrar lugar em nossa vida. E é por isso que o Senhor Jesus diz: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. Então o Senhor fala de uma atitude que todos nós devemos ter, de arrependimento. Do que eu devo arrepender, pastor? De pecados que você já nasce. Primeiro pecado que você já cometeu, você já vem de uma natureza pecaminosa. Agora vá para Mateus capítulo 4, versículo 16. Mateus 4, 16. Nós vamos ler um pouco de versículos, irmãos. Então, se você não conseguir abrir, anote aí na sua Bíblia no cantinho para você meditar em casa. Mateus 4, 16. Nós vamos projetar no telão para os nossos convidados especiais. Mas você que pode, vá praticando, abrindo a Bíblia, amém? Diz a palavra: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Por isso que é chamado boas novas, queridos. É por isso que é chamado uma boa notícia. Por quê? Porque o povo que estava nas trevas, os aflitos e necessitados, eles viram uma luz para eles. Eles enxergaram uma possibilidade de mudança. Aqueles que viviam na terra da sombra da morte, eles conseguiram ver luz. A Bíblia fala, queridos, que o pecado traz trevas.
o pecado na vida de uma pessoa, ele faz com que essa pessoa viva na terra da sombra da morte. É por isso que a primeira realidade do Evangelho na vida de uma pessoa é arrependimento. É gerar em nós arrependimento. Arrependimento de quê? De pecados. Pecados cometidos e pecados talvez até que você nem saiba que você praticou. Cientes, conscientes e inconscientes. Agora vá para Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Sabe que existe uma maneira de você conseguir voltar, sabe, de você conseguir ter contato com Deus. O primeiro passo é esse arrependimento. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que sejam cancelados os seus pecados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Quem sabe, querido, é esse descanso que a sua alma precisa, que a sua alma está gritando. Quem sabe é esse descanso que você precisa, que você não consegue dormir, que você precisa se dopar de remédio para conseguir descansar, dormir, se renovar para no outro dia você trabalhar. É esse descanso, querido, ele só vem com arrependimento sincero diante de Deus. Quando há uma sinceridade, quando há uma disposição de se arrepender daquilo que foi feito, do pecado cometido. Falo para você, não importa o que você fez, o tamanho ou a gravidade do seu pecado, para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Deus espera o seu arrependimento sincero. Quantos entendem? Diga amém. Para Deus não existe, sabe, pecadinho ou pecadão. Não existe, sabe, talvez aquilo que você entenda que, não, mas isso não é tão grave, isso não foi tão assim. Para Deus não quer isso hoje, queridos. O que Deus quer é um coração sincero, um arrependimento sincero diante dele nessa noite. Amém, queridos? A segunda coisa que o Evangelho revela para nós é a mudança de mente. Você que está anotando, anote aí: mudança de mente. O Evangelho produz em cada um de nós uma mudança de mente. Esse é o outro impacto da realidade do Evangelho nas nossas vidas. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra-chave aqui, queridos, para a renovação da mente é metanoia, grego, metanoia. O que é metanoia? É uma mudança de mentalidade. É a renovação da sua mente. É uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar. E isso, queridos, é o começo para a construção de uma nova realidade de vida. É uma nova oportunidade de se viver. Usa-se muito esse termo, metanoia, mudança de mentalidade, geralmente em muitas situações. Mas, por exemplo, as pessoas que decidem ser veganas, já ouviu falar? Geralmente a pessoa ali, ela come de tudo, mas do nada, de repente, ela toma a decisão: a partir de agora eu vou ser vegano. Então, quando ela toma essa decisão de ser vegano, ela não vai se alimentar mais nada que tenha origem animal. Antes ela comia ovo, carne, tudo. Mas uma vez que ela toma a decisão de ser vegana, ela não come nada que tenha origem animal. Para ela conseguir deixar de se alimentar do que ela comia antes e só se comer do que o vegano come, é uma mudança de mentalidade, é a metanoia que acontece nela. É a mesma coisa que a pessoa também que decide ser fitness. Hoje é moda, não é? Você ser fitness.
A pessoa antigamente era relaxada com a vida, não praticava exercício físico, comia qualquer hora, não se importava com o corpo, não é? E a saúde física. Mas de repente ela toma a decisão de ser fitness. Então o que ela está dizendo? A partir de agora eu vou ter mais cuidado com o meu corpo, com a minha condição física. Então ela se organiza para ter regularmente uma atividade física. Para ela conseguir esse objetivo, há uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Assim ela consegue praticar isso. Sabe, queridos, o mesmo acontece comigo e com você quando nós trazemos para o lado espiritual. Houve um tempo em que nós ouvimos o Evangelho e não dava resultado nenhum. Entrava num lado do ouvido e saía do outro. Nós não dávamos a devida importância. Então ele não produzia efeito algum. Era como se fosse mais uma informação, mais uma palestra. Mas houve o tempo em que a metanoia aconteceu em nós. Amém, irmãos? E de repente aquilo que não era importante, você começou a pensar mais no assunto. Aquilo que você não valorizava, você começou a valorizar. Você começou a dar atenção. Você começou a parar e ouvir mais, não é? Até um dia você começar a concordar com aquilo, trazer isso para a sua vida e afirmar: isso faz sentido para mim. Isso é metanoia, amém, irmãos? Em Romanos 12, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo para nós exatamente isso, para nós não nos amoldar, ou seja, não nos conformar com o padrão deste mundo. Que padrão é esse que Paulo está falando? Queridos, são os desejos corruptos que há nesse mundo. Sabe, o padrão que Paulo está dizendo são a tentativa da legalização do aborto. A gente poderia citar muitas situações aqui, né? Da legalização das drogas, a permissão da destruição dos valores da família. É quando nós permitimos que esses valores que estão sumindo, não é? E a gente concorda com isso e não faz nada em relação a isso. Paulo diz: não se conforme com esse mundo, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformai-vos, transformem-se, metanoia. Para quê? Para você ser capaz de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem está entendendo diz amém. Sabe, querido, Paulo está dizendo para você mudar a sua maneira de pensar. Eu gosto muito desse versículo, porque ele fala exatamente isso. Existe a boa, fala comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pergunta é: onde você quer viver? Você quer estar na boa? Você quer viver agradável? Ou você quer viver a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Para isso você precisa então passar pelo processo de renovação da sua mente, de mudança de mente, de mudança de mentalidade, rever princípios e valores na sua vida. Sabe, aquilo que o pecado corrompeu em você, aquilo que você começou a compactuar, concordar, por causa do pecado, você permitiu uma mudança de mente, corrigir isso, permitir o próprio Espírito Santo a operar isso na sua vida, amém, irmãos? Outra realidade do Evangelho em nós é o novo nascimento. Fala comigo, novo nascimento. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Versículo 1. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos ler outros versículos. João 3:1 diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que fazendo se Deus, os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho?
É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Sabe, queridos, novo nascimento. Novo nascimento, queridos, é um ato exclusivo de Deus na nossa vida. Transforma a nossa inclinação para o mal em uma disposição para fazer aquilo que é correto para Deus. O novo nascimento nos capacita, através do Espírito Santo, fazer aquilo que Deus espera de nós como igreja do Senhor. Aqui, mesmo nessa era perversa, mesmo nesse mundo corrupto, é um novo nascimento, queridos. E todos nós precisamos desse novo nascimento. No verso 3, sua Bíblia está aberta aí, verso 3, Jesus diz para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém. Jesus está falando com um homem que era mestre, um homem que era doutor, ele sabia tudo da lei. E Jesus fala para ele: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que significa esse novo nascimento, queridos? Na prática, significa nascer do alto, ser nascido de Deus, ser gerado por Deus, ser vivificado por Ele, ser de novo gerado, mas agora por uma semente incorruptível. Que semente é essa? Palavra de Deus. Se antes eu fui gerado de uma semente corruptível por causa do pecado de Adão e Eva, eu nasci de uma natureza pecaminosa, agora eu sou gerado novamente, mas de uma semente incorruptível pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Sabe, Nicodemos, então, verso 4, ele fala assim para Deus, para Jesus: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Não, nós, por nossa conta, nós não podemos provocar, gerar um novo nascimento, queridos. Eu e você não temos condições de se auto-regenerar. Mas no verso 8, Jesus fala para ele, acompanhe na sua Bíblia. Verso 8, Jesus diz para ele assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Sabe, queridos, esse novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo na vida daqueles que um dia decidiram entregar sua vida a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Todos aqueles que um dia se rendeu a Jesus, entregou a sua vida a Jesus. Eu te pergunto, você já entregou a sua vida a Jesus? Você já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Se sim, você já nasceu de novo. É um milagre do novo nascimento. É muito impressionante. Nós entendemos que é no momento em que você levanta as mãos, quando pergunta aquele que quer receber, quem quer receber Jesus pela primeira vez na sua vida, confessar como seu único e suficiente Salvador, levante sua mão. Então, quando você levanta a mão assim, naquele ato de levantar as mãos, naquele momento, acontece o milagre do novo nascimento. É um milagre, irmãos. É um milagre. Você vai entender. Agora, se você ainda não recebeu, não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, esta noite é uma grande oportunidade para você. Amém? Talvez a pergunta de alguém é: pastor, por que eu preciso nascer de novo? Por quê? Veja, nós falamos de Adão. Após a queda do homem, queridos, consequentemente, o pecado original, o pecado universal, ele atingiu toda a humanidade. O homem foi separado de Deus, tornando-se o quê? Morto espiritualmente. Porque Romanos fala: o salário do pecado é a morte. Que morte? Espiritual, separação. Daí a importância do novo nascimento. No novo nascimento, queridos, o espírito do homem é ressuscitado. Naquele momento que você levanta suas mãos recebendo Jesus, ali o seu espírito, ele ressuscita, voltando a ter contato com o Espírito de Deus. Ali você tem esse milagre, tornando-se morto para o pecado e vivo para Deus. Amém, irmãos?
É por isso que é um milagre, porque você morre para o pecado e vive para o Senhor. Sabe, queridos, isso é tão sério que Jesus disse para Nicodemos no verso 5. Sua Bíblia está aberta? No verso 5, ele diz assim, João 3,5: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus afirma que ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Sabe por quê, queridos? Porque sem o novo nascimento, o homem não consegue por ele mesmo crer no Filho de Deus. O homem não consegue, sabe, crer que Jesus veio. Ele não consegue, ele não é justificado mediante a obra redentora de Jesus na cruz. É por isso que é necessário esse novo nascimento. Quantos entenderam? E quero concluir essa palavra falando para você a última realidade do Evangelho nas nossas vidas, o impacto do Evangelho nas nossas vidas. Ser nova criatura. Fala comigo, ser nova criatura. Fala-se de conversão. Romanos capítulo 5, abra sua Bíblia comigo, Romanos 5:12. Romanos 5:12, diz o texto: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Entenda? Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, todos pecaram. Verso 17 agora. Verso 17 diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, Adão, muito mais aqueles que recebem a Deus e a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. O que está dizendo? O resultado é que assim como por causa de Adão todos pecaram, por causa de Jesus, por causa do ato de justiça de Jesus, todos são justificados. Amém, irmãos? Você está entendendo? Verso 19: logo, assim como por meio da desobediência de um só, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único, Jesus, muitos serão justos. Sabe, queridos, é muito importante você entender isso. Assim como Adão pecou e originou-se o pecado universal e veio a natureza pecaminosa, quem crê em Jesus, por causa de Jesus, da justiça dele, do ato de justiça dele, todos nós, por meio da obediência de Jesus, nos tornamos justos diante de Deus. Esse é o milagre do novo nascimento. E esse milagre do novo nascimento que gera em nós o que? A conversão. Gera em nós essa nova criatura. O primeiro Adão, ele trouxe o que? Pecado e morte ao mundo. O último Adão trouxe graça e vida abundante. Amém, irmãos? Agora, olha o que diz no capítulo 6, ainda na sua Bíblia aberta aí, capítulo 6 de Romanos. Então Paulo fala assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Talvez alguém pergunte assim: então eu vou continuar pecando para vir graça sobre a minha vida, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou pecar. Não, de maneira nenhuma.
Como pode alguém que morreu para o pecado, através do novo nascimento, continuar pecando? Não tem como, queridos. A Bíblia fala que você se tornou o que? Nova criatura. Sabe, queridos, o que a Bíblia está dizendo aqui? Uma vez que você nasceu de novo, seu espírito foi regenerado. Ao mesmo tempo você morreu para o pecado, e você está vivo, seu espírito está vivo para o Senhor. Então não tem como você continuar no pecado. E aí vem o processo o quê? Da conversão. Você se converte. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é algo sim sobrenatural. Só que o diabo, ele é sujo. O diabo, ele é astuto. E o que ele faz? Ele tenta depreciar essa atitude do homem. Ele tenta depreciar essa nossa atitude. Como? Ele fala assim: eu vi você entrando na igreja, né? Agora você é crente. Eu vi você com a Bíblia debaixo do braço. Agora você é crente, não é? Você agora está dando dinheiro para o pastor. É assim que eles falam, não é? Você agora não pode isso mais, não pode aquilo mais, né? Eu fiquei sabendo que você agora é crente. E algumas pessoas acabam se sentindo mal com isso, incomodadas, e se rendem e concordam. O que acontece ali? O diabo vem e rouba a semente que foi plantada no coração da pessoa e voa. Sabe, queridos, a conversão, ela é o primeiro passo de uma decisão de mudança de vida. O que é conversão? Você está indo para um caminho e você entende que esse caminho está te trazendo dor, sofrimento, sentimentos de morte. Sabe, esse caminho não está te trazendo paz, alegria, não é o que você queria. Então o que você faz? Você se converte. Converter, você virar, mudar de direção. Então espera aí, se esse caminho está me levando a esse sofrimento, a essa vida que eu não quero para mim, então eu vou mudar de direção. Eu vou começar a caminhar por essa direção, que é um caminho que eu sei que vai trazer paz, vida abundante, sabe, alma tranquila, descanso na alma, vai me trazer, sabe, bem-aventurança, eu serei feliz. Quantos estão entendendo? Então isso é conversão, é você corrigir a sua vida, é você não continuar num caminho de derrota, de frustração, mas você ir para um caminho de paz, um caminho que é o fim que você deseja. Sabe, queridos, nós vamos entender que esse é um momento de batalha espiritual. Nós não podemos ser inocentes de achar que tudo que acontece na nossa vida está ligado aqui nesse mundo físico. Não, existe um mundo espiritual, e as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual. E você pode ter certeza disso. Eu quero ser bem claro para você: existe uma legião de demônios, anjos malignos, que impedem você de tomar qualquer decisão em favor de seguir ao Senhor, que querem te desencorajar, que querem, sabe, difamar a igreja, que querem difamar a noiva de Jesus. Agora, queridos, o novo nascimento, ele provoca em nós esse relacionamento com Deus. Sabe, o novo nascimento nos dá a oportunidade de uma nova experiência com o Senhor. A verdade é que o novo nascimento significa para nós, não é, uma atitude profunda, uma atitude que tem um efeito radical na nossa vida. É natural, não tem nada forçado. E uma vez que você experimenta isso na sua vida, você mesmo toma a decisão de mudar o seu estilo de vida. Você está entendendo? Você mesmo toma essa decisão de mudar o seu estilo de vida, de abrir mão da vida de pecado que você está vivendo, e você fala: não, eu não quero isso para a minha vida mais. Eu não quero mais viver nesse pecado, fazendo isso, aceitando isso. Eu quero agora experimentar o novo de Deus para a minha vida. Amém, irmãos? Eu quero agora experimentar essa vida abundante que Jesus veio trazer. Amém? E aí se cumpre então 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu queria que você se colocasse de pé, nós vamos ler esse texto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram,
e eis que surgirão coisas novas. Eu gosto muito desse texto também, irmãos. Na verdade, eu sou apaixonado pela Bíblia, mas tem texto que eu falo assim, gente, é maravilhoso. A Bíblia fala claramente, querido, quem está em Cristo é nova criatura, é novo homem, nova mulher, jovem novo, sabe, uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram. O que é velho, irmão? Aquilo que pertence a o homem da velha natureza, sabe, características, sabe, no seu caráter. Talvez você antigamente pintou e aprontou, como dizem. Você fez muita coisa que você sabe que não deveria ter feito, mas uma vez que você aceita Jesus, você passa pelo novo nascimento, e aí você pode declarar: opa, espera aí, isso faz parte do velho homem, agora eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que na minha vida tudo se fez novo. Você pode dizer isso comigo, irmãos? Amém? Fala assim: as coisas antigas já passaram, surgirão coisas novas. Quantos querem experimentar isso? Quantos querem morrer para esse mundo? Quantos querem ser esse novo homem que a Bíblia fala, essa nova mulher que a Bíblia fala? Sabe, quantos querem se viver livres de traumas, preconceitos, angústias, complexos, sentimentos de morte, sabe, pensamentos de morte, e viver uma vida abundante de paz, descanso na alma que Deus tem? Quantos querem isso? Feche seus olhos, nós vamos ouvir uma canção. Eu queria que você meditasse na letra dessa canção e nessa palavra, e deixe o Espírito Santo continuar falando com você, amém? Em nome de Jesus, se renda à preciosa palavra de Deus. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Deixe o Espírito Santo continuar falando com você.